Bem-vindo. Chamar de prefeito, que foi o último cargo. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Pode, Karina, pode chamar de Pardini mesmo. Pardini, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao Papo Reto, bem-vindo todos aqui ao Papo Reto. Olha, gente, o intuito da Jovem Pan News Avaré é ouvir candidatos, pré-candidatos, com muito respeito, independente do partido, para que nós, como imprensa, possamos contribuir com a divulgação de informação de qualidade. Pardini, depois de 8 anos à frente da Prefeitura de Botucatu, qual a experiência que o senhor... Posso chamar você de você? Claro, por favor. Qual a principal transformação em Botucatu, que é uma cidade que teve um progresso muito grande? Qual a principal transformação durante a gestão, esses dois mandatos em Botucatu? Primeiro, bom dia a todos os ouvintes do Papo Reto, né? Pessoal de Avaré, população de Avaré, região. Eu sei que a audiência aqui é enorme, né? Agradecer a Karina pela oportunidade, a Michelin, o Caco, né? Quem está me acompanhando aqui, Coronel Semensati, que serviu aqui no batalhão da PM durante muito tempo, um amigo que eu tenho de vida e que está me acompanhando nessa região, me ajudando nessa loucura aqui, que é uma campanha junto com o trabalho. Eu não posso parar de trabalhar, sou engenheiro. Se eu não produzir os projetos que eu tenho que produzir, eu não ganho, né? Então, o Semensati está me ajudando, o Celso que me acompanha, o Tatu, um amigo de longa data, né? A gente se fala quase todo dia. Obrigado por estar me acompanhando aqui. Bom, eu sou suspeito para falar, né? Acho que político nesse período de campanha vem aqui e conta um monte de história, né? Mas eu acho que a minha história ela pode ser contada por tudo que eu vivi na cidade de Botucatu. A cidade de Botucatu é vizinha de Avaré, a gente tem uma conexão muito forte, né? As coisas que acontecem em Avaré, a gente fica sabendo em Botucatu, as coisas que acontecem em Botucatu, a população de Avaré fica sabendo. Especialmente nos finais de semana, existe uma migração de parte da população de Botucatu para Avaré, né? Que é esse paraíso, né? Turístico, aqui é a cidade de Avaré. Eu tenho muitos amigos que, final de semana, você não consegue ver eles lá em Botucatu, porque eles vêm para Avaré. E eu venho junto, tá? Então, eu acabo vindo junto com alguns deles, acho que frequentemente estou aqui. Mas essa história pode ser contada por tudo que a gente viveu. Então, eu fui um prefeito que não começou prefeito, né? Eu comecei como leiturista na Sabesp, prestei concurso público quando era muito jovem, entrei na Sabesp lá em Hortolândia, uma cidade do lado de Campinas, mesmo sendo de Botucatu, eu tive que ingressar onde tinha a vaga. Comecei como leiturista, para quem não sabe, é o funcionário que entrega a conta de água, faz leitura de hidrômetro e toma mordida de cachorro, né? É impressionante como o cachorro não gosta de leiturista da CPFL, Sabesp e carteiro, né? Eu ia falar isso. Lá eu tive oportunidade de estudar, eu fiz administração de empresas, depois me especializei em administração na São Francisco, aquela região de Campinas tem muitas universidades, muita oportunidade. Eu fui crescendo na carreira, enquanto estudava, trilhei praticamente todas as carreiras operacionais da Sabesp, até chegar a superintendente da unidade do PCJ, que a gente chama dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é aquela região, bacia hidrográfica ali da região de Campinas e Jundiaí. Então, saí leiturista, graças a Deus, tive a oportunidade de galgar todos os cargos operacionais até chegar no nível maior de executivo da Sabesp, que é o cargo de superintendente. Fiz engenharia civil e depois, quando retornei para Botucatu, já como superintendente, para assumir a região do Médio Tietê, que é todo esse eixo da Castelo e Rondon, uma região enorme do estado, eu tive a oportunidade de realizar o sonho da minha mãe, que era estudar na Unesp. Eu saí muito jovem, estudei na região de Campinas e Jundiaí. Quando eu voltei, eu prestei um processo seletivo na Unesp e ingressei no mestrado e fiz meu curso de mestrado em 2016, Karina, para você ter uma ideia, desculpa me alongar. Não, imagina. Em 2016, enquanto defendia a tese de mestrado, que era sobre tratamento de esgoto, de manhã à noite eu tinha debate, porque foi a minha primeira eleição, né? Eu fui convidado
tranquilo, né? Foi tranquilo. De manhã defendi a tese, né? Deu 2 dores de barriga. De manhã para defender a tese e à noite o meu primeiro debate, porque eu não era político, né? E fui para o debate. Fui eleito em 2016, eu era o 5º nas pesquisas, não era político. Né? Foi uma surpresa, foi uma surpresa para quem estava ali no meio, né? Saí de 5º, fui eleito em 2016 e fui reeleito. Daí agora eu vou contar minha história rapidamente como prefeito de Botucatu. Fui reeleito com quase 90% dos votos válidos em 2020. Foi a maior eleição da história de Botucatu, né? E foi uma das maiores eleições proporcionais do Brasil. Eu lembro que eu dei algumas entrevistas nesse sentido. E fui reeleito com uma condição totalmente adversa. Porque vocês vão se recordar, em fevereiro de 2020, né, no último ano do meu primeiro mandato, choveu praticamente 300 milímetros numa madrugada. Em 5 horas choveu 300 milímetros em Botucatu. Para vocês terem ideia, uma chuva de 300 milímetros é uma chuva de janeiro inteiro, acumulado de janeiro inteiro, mas aquele janeiro chuvoso que você fala assim, não dá nem para pendurar a roupa no varal que não seca. Então você imagina um janeiro chuvoso, o acumulado de chuva de um janeiro chuvoso chovendo uma madrugada em Botucatu. Rodaram praticamente todas as pontes do município, a zona rural ficou ilhada, morreram 5 pessoas, infelizmente, é uma tristeza que eu tenho. Foi um cenário de tragédia, de filme, de terror. Aquela madrugada eu tentando ajudar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar a resgatar as pessoas, né? E a gente via carro boiando no rio, parte de casa, eletrodomésticos, animais. E quando amanheceu, a cidade destruída e a notícia triste que tinha morrido 5 pessoas. A Rondon, para você ter uma ideia, ela ruiu, né? Teve uma erosão na Rondon que tragou um caminhão, para você ter uma ideia. O motorista foi parar dentro do sistema de drenagem, lógico que não resistiu. Então foi uma tragédia. Eu fui reeleito com 90% dos votos válidos, com cerca de 90% dos votos válidos, em meio a essa tragédia, a necessidade de reconstruir o município e enfrentando a pandemia. Enfrentando a pandemia, isso que eu falo, logo depois da pandemia, né, em março. Enfrentando a pandemia. Então, a minha história como prefeito foi, resumidamente, né, minha trajetória de vida e como prefeito, resumidamente, foi isso. A cidade foi reconstruída em pouco mais de um ano. Eu brinco com a população de Botucatu, falo assim, vocês podem falar que eu não fiz nada, mas que eu não fiz ponte. Não é verdade, eu tive que refazer 41 pontes. 41 pontes. Porque foi destruída, né, porque foi muita água, não tinha nenhum lugar estaria preparado para tanta água em tão pouco tempo. Não, é impossível, né? É muita chuva de um janeiro inteiro em 5 horas. Né? Nenhuma cidade do mundo estaria preparada para isso. Não tem como. Então, a gente reconstruiu em pouco mais de um ano. Né? Foram 41 pontes reconstruídas. No lugar da tragédia, a gente construiu um parque linear. Né? Na pandemia, a gente enfrentou a pandemia, a gente foi exemplo mundial de enfrentamento da pandemia, não só pela vacinação em massa que aconteceu em Botucatu, que foi uma parceria que a gente conseguiu construir com a Universidade de Oxford, com a Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, com a AstraZeneca, né? Eu lembro que teve uma repercussão internacional, né? A gente conseguiu reduzir muito a taxa de letalidade, mas principalmente pela forma adequada, né, e de extrema responsabilidade como a gente conduziu a pandemia também em Botucatu. Pardini, você considera esse momento dessa enchente, desse desastre, infelizmente, que aconteceu lá em Botucatu, o momento mais difícil dos 2 mandatos? O momento mais difícil da minha vida. Da sua vida, porque assim, é um choque, esses eventos climáticos extremos estão cada vez mais frequentes, né? Foi o momento mais difícil. O momento mais difícil da minha vida. Eu enfrentei outros momentos como gestor público, por exemplo, enfrentei a crise hídrica de 2014. Então eu tomava conta de uma parte importante do Estado e tinha que tomar providências e tomar decisões e fazer obras, viabilizar obras. E quando o engenheiro viabiliza a obra, eu acho que essa modéstia à parte foi a minha maior especialidade durante a vida, né? Foi transformar problemas em projetos, né, em soluções e transformar projetos em obras, viabilizar essas obras tecnicamente, operacionalmente, economicamente, ambientalmente e implantá-las, né? Então, eu enfrentei a crise hídrica em 2014, enfrentei outras inundações na região de Campinas, que acabaram
prejudicando sistemas de abastecimento de água de regiões metropolitanas. Ajudei a enfrentar a crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, buscando alternativas para acrescentar água bruta, aumentar a produção de água da região metropolitana de São Paulo, mas sem dúvida nenhuma as enchentes de 2020 que ocorreram em Botucatu e a pandemia, porque foi uma atrás da outra, né? E a pandemia, com certeza, foram os maiores desafios que eu enfrentei na minha vida. A pandemia pegou todo mundo desprevenido, né, despreparado e teve que tomar decisões, todos os gestores tiveram que tomar decisões muito urgentes, né? Se readaptar, né? Porque ninguém esperava aquilo. Karina, Michelinho, só para vocês terem uma ideia. No auge da pandemia, vocês sabem que a gente tem em Botucatu, que não é de Botucatu, é da região, atende cerca de 2 milhões de habitantes, inclusive Avaré e toda a região, como referência em alta complexidade, média e alta complexidade, o HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu, é o Unesp. Sim. Todo mundo conhece como Unesp. Então, eu geria essa crise sanitária, essa doença que ninguém sabia o que era, porque hoje é fácil comentar. É porque hoje a gente tem mais informação. Na época, era muito fake news, a gente não sabia o que era fato, o que era fake. Era uma loucura, como né? Como conduzir, né? Exato. Hoje é fácil olhar para trás e falar, não, mas você devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, você não devia ter feito isso. Sim. Mas, assim, o fato era que os gestores públicos foram... enfrentaram uma doença que era invisível, que ninguém conhecia, que você escutava um monte de coisa. E que foi avassaladora. Quem que não está escutando essa entrevista, ou que não está no estúdio, que não perdeu um amigo, que não perdeu um parente, ou até uma mãe, um pai, né? Então, o enfrentamento dessa doença foi algo que realmente me trouxe muita experiência de gestão pública. E mais do que experiência de gestão pública, me trouxe muita humanidade para a gestão pública. Porque eu, como prefeito de Botucatu, eu entendi que eu tinha a obrigação de conhecer o prontuário de cada doente da minha cidade, né? E conhecendo o prontuário, prover recursos médicos, medicamentos, infraestrutura hospitalar, respirador, para que ninguém morresse, como a gente via na televisão, sem uma assistência adequada. E você sabe que numa madrugada dessas, do enfrentamento da pandemia, eu recebi uma ligação do superintendente do HC e falou: Pardini, colapsou o HC. Nossa. Não tem mais leito, tem ambulância parada aqui na frente, não tem mais leito, não sei o que eu vou fazer. A Unimed de Botucatu, e vocês podem pesquisar para ver se isso é conversa de político, né? Em véspera de eleição, a Unimed de Botucatu tinha acabado de inaugurar um hospital bem na entrada de Botucatu. Se vocês entram ali pela Castelinho... Atrás da van ali, atrás da van. Não existia, né? Não existia aquela entrada de Botucatu, a gente revitalizou a entrada, a van a gente trouxe na nossa época o Confiança, o supermercado que tem ali, toda aquela entrada foi revitalizada. E a Unimed inaugurou o Hospital 2 da Unimed, atrás da van, como a Michelinho falou, e esse hospital estava parado, praticamente parado, porque a Unimed atendia só os casos de convênio, né, os hospitais públicos abarrotados, porque a maioria da população não tem convênio médico. E eu, naquela madrugada, eu acionei o presidente na Unimed para que tivesse no gabinete no outro dia, para que a gente discutisse soluções que incluíssem no cardápio de alternativas os leitos privados da Unimed, de um hospital que estava subutilizado. E eu lembro que, naquele mesmo dia, a gente assinou um convênio, um contrato, que foi também pioneiro no Brasil, porque a Prefeitura de Botucatu locou praticamente o Hospital da Unimed, muitos dos leitos, né, do Hospital da Unimed novo, locou para atendimento da população de Botucatu. Bom, e qual que é o reflexo isso para a região ou para Avaré? No momento que a Prefeitura loca leitos privados, né, a Prefeitura de Botucatu, você abre leitos públicos para atender toda a população da região. Então, não tenho dúvida nenhuma que a decisão que a gente tomou lá atrás, além de salvar vidas da população de Botucatu, porque eu era prefeito de Botucatu naquela ocasião, tinha que tomar decisão para salvar vidas da minha população, com certeza salvou dezenas, talvez centenas de vidas
da população da região, inclusive dos moradores de Avaré, porque os leitos públicos foram disponibilizados porque a gente locou um hospital privado. Só para você ter uma ideia da loucura que foi aquele período. Quando você me pergunta, Pardini, mas os gestores tinham que tomar decisões rápidas, assertivas, e era isso. Dei um exemplo de uma decisão rápida e assertiva em função do que aconteceu naquele período. Micheline quer perguntar algo? Não, pois acho que eu já até trouxe aqui em outras vezes, tem um pastor que eu gosto, que ele fala muito sobre a diferença de inteligência e sabedoria, né? E a sabedoria para tomar essas decisões rápidas, em pouco tempo, num sistema que estava colapsando o tempo todo, a saúde, ela entrou em caos. Eu lembro de muita gente se preocupando com leito que não tinha nas cidades, até pensando em transferências para outros estados, que o pessoal chegou a falar, só tem leito disponível, o local mais próximo é Goiás. Assim, É isso. Estava tudo lotado, né? Pois não é fácil para um gestor. E tanto que depois de uma gestão, né, de um mandato com o enfrentamento dessa catástrofe causada pelas chuvas em janeiro, logo depois a pandemia, que ela se estendeu até mais ou menos a 22 por aí, e o senhor conseguir ser reeleito num segundo mandato com toda essa aprovação, mostra que o senhor fez um bom trabalho ali para a cidade de Botucatu. E hoje o senhor vindo como candidato a deputado estadual, para a região, o que isso daí poderia trazer para a gente? Bom, Micheline, obrigado pela oportunidade. Acho que era o link que a gente precisava poder falar um pouquinho sobre isso. Trazer a experiência desses 8 anos em Botucatu, uma experiência e tanto, né? Porque, inclusive, enfrentou catástrofe climática, a catástrofe mundial, né? Como é que é essa experiência que vai trazer para essa candidatura como deputado estadual, Pardini? Karina, assim, antes ainda dos 8 anos como prefeito, eu fui 10 anos superintendente da Sabesp, no cargo mais alto executivo da empresa. E a Sabesp é uma escola de gestão, né? Sempre foi uma escola de gestão pública. Então, são 10 anos de executivo na Sabesp, são 8 anos como prefeito. Eu tenho a obrigação de contar um pouquinho dessa história, porque senão as pessoas não vão conhecer, né? Eu acho que eu tenho condição, humildemente, eu estou trazendo essa experiência de viver tudo isso que eu vivi, tanto na Sabesp quanto na Prefeitura de Botucatu, para a nossa região. Eu acho que é isso. Eu acho que você falou de um pastor amigo seu que fala de sabedoria, né? Salomão podia pedir todas as coisas. Deus falou, Salomão, pede qualquer coisa, riqueza, mulheres, reinos, que o poder que eu te dou, o que você pedir. E Salomão pediu sabedoria, e eu lembro que não pediu só sabedoria, pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo, que eu acho que é isso que o político precisa ter. Às vezes a gente vê bons governos, governantes, que fizeram bons mandatos, mas que não tiveram sabedoria para entrar e sair no meio do povo. E eu peço isso, se não toda manhã, eu peço quase todas as manhãs. E continuar essa história que começou lá na Sabesp como leiturista, que passou por todos os cargos gerenciais da empresa, que chegou a superintendente, né? Em grandes regiões metropolitanas, como a região de Campinas, Jundiaí. Depois, ser prefeito num momento tão atribulado, e não foi só eu. Os prefeitos que foram prefeitos nesses últimos mandatos, eles viveram tempos atribulados, que também foram de crises financeiras, econômicas, restrições orçamentárias, depois, no meu caso, enchente, tragédia, pandemia, e enfrentar como a gente enfrentou essas tragédias. Eu acho que é uma experiência, é um dom que Deus acaba dando para a gente, né? E tem também a parábola dos talentos, que a gente não pode pôr embaixo do colchão ou esconder. E eu, sem presunção nenhuma, eu quero poder continuar servindo, né, na vida pública, ter pelo menos mais uma experiência num mandato talvez legislativo, né, e entender um pouquinho, porque a gente não entende. Eu também tive com um pastor amigo meu ontem me aconselhando, ontem à tarde. Falei, pastor, eu ainda não estou entendendo tudo isso, né? Para mim ainda, eu estou dentro de uma máquina de lavar e eu estou sendo ali chacoalhado para todos os lados, porque o candidato ele fica vulnerável nesse momento, né? E eu estou precisando entender um pouquinho o que Deus quer de mim.
E ele falou o seguinte, você vai entender, é na caminhada, você tem que entregar. Daí foi o que eu fiz, né? Eu entreguei essa história de vida, essa experiência que eu adquiri, erros, que eu errei muito também, como ser humano e como gestor, mas também os acertos que eu tive como ser humano e como gestor, estou entregando à disposição da população da minha cidade, da região do Polo Cuesta, dessa região enorme, grande, importante de Avaré, para poder servir a nossa região, para poder servir o Estado e para poder fazer a política do bem, que é o que eu sei fazer, que é servir. É isso. Qual a principal demanda com esse contato, toda essa experiência aqui, não só Botucatu, região aqui do nosso sudoeste paulista, qual a principal demanda? Que área que é mais, você ouve mais reivindicações do povo aqui, Pardini? Eu não tenho dúvida nenhuma que é a saúde. Saúde. E não é uma prerrogativa dos municípios de Avaré, de Botucatu, de Bauru. Enquanto a Michelin estava falando de pacientes que não conseguiam ser atendidos no auge da pandemia, eu lembro de cenas em Bauru, vocês viram isso na televisão, de pacientes, infelizmente, agonizando e morrendo em ambulâncias porque não tinha respirador. Cidade aqui pertinho da gente. Então, eu acho que a saúde é o que mais tem judiado da população. E olha que os gestores têm feito, os administradores públicos têm feito investimentos importantes na saúde, mas sempre são insuficientes, né? Sempre são insuficientes. A população do Brasil envelheceu, né? E a previdência pública demonstra isso, porque a gente não tem sustentabilidade. A população do Brasil envelheceu, e se envelheceu, a população adoeceu, né? E se adoeceu, precisa mais do plano de saúde, e quando aquela pessoa, o homem, a mulher, trabalhou a vida inteira numa indústria, numa empresa, numa fábrica, ou no setor de serviço, ele se aposenta, ele perde o plano médico, plano de saúde privado, e ele vai automaticamente para o SUS, e essa base da pirâmide do SUS aumenta cada dia mais, e os recursos, eles são sempre insuficientes. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que uma das grandes missões que eu tenho, ou terei, né, futuramente, se Deus permitir, como deputado na Assembleia, é poder atender, né, a população e poder prover recursos e financiamento adequado, no caso Santa Casa de Avaré, e de outros hospitais públicos municipais, regionais, e muito fortemente também o Hospital das Clínicas de Botucatu, a Unesp, prover o financiamento adequado, discutir no orçamento do Estado, nas câmaras técnicas, discutir o orçamento adequado para que a nossa região tenha suporte necessário para atender a população. A população está passando por um momento de extrema vulnerabilidade na área da saúde pública. Então, essa seria a saúde, a principal bandeira da sua candidatura. Sem dúvida nenhuma, e sempre foi. Para você ter uma ideia, eu entreguei inúmeras unidades básicas de saúde. Em Botucatu, eu saí de 40% de abrangência, de cobertura na atenção básica, e a gente foi para 80% no final. Eu comecei com 40% em 2017, no final do meu segundo mandato, em 2024, a gente, de tanta unidade de saúde que a gente atendeu, a gente entregou, a gente foi para 80% de cobertura da atenção básica. Muitos problemas de saúde são resolvidos na atenção básica, né? Eu entreguei um hospital público municipal que estava fechado há mais de 2 décadas, que é o Hospital Sorocabana, hospital público do município, que foi construído por heróis que trabalhavam na Estrada de Ferro, lá no início do século passado, que estava fechado, né? Eu revitalizei totalmente o hospital. É um hospital hoje talvez melhor que os melhores hospitais privados que a gente tem na região, e eu tive a oportunidade de entregar esse hospital com 54 leitos, 2 centros cirúrgicos, uma sala de estabilização. Para você ter uma ideia, os quartos, todos eles eram banheiros coletivos por ala. Tem ala 100, 200 e 300. Eu construí banheiros em todos os quartos para dar individuais, para dar dignidade para a população. As camas são elétricas, televisão de 50 polegadas, piso vinílico em todo o hospital. O que tinha de melhor a gente adquiriu e empregou, né, de investimento para esse hospital público municipal. Então, não é falar, né? Ajuda que, mesmo como prefeito, eu dava para o Hospital das Clínicas,
o meu mandato foi um mandato muito voltado para o enfrentamento das crises sanitárias e de saúde pública como prefeito. E eu quero levar toda essa experiência também como deputado, se Deus quiser, para poder ajudar a nossa região. Pardini, você acha que ainda existe pouca representatividade aqui do Sudoeste Paulista, aqui do interior de São Paulo, na Lesp? Baixíssima. Se a gente for procurar hoje, e olha que eu estou falando de uma região de quase 1 milhão de habitantes. E muito de uma região importante, né? Não que as outras não sejam, mas uma região de peso para todo o estado, para todo o Brasil. Olha, né? com todo o respeito, e eu sei que tem deputados estaduais que ajudam a nossa região. Tá? Não estou diminuindo a importância desses deputados de jeito nenhum, que são, se Deus quiser, serão meus colegas na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas se a gente pensar, né, de deputados que são naturais, que nasceram aqui, que cresceram, que têm vínculo com a nossa região. Se a gente pegar numa região de mais de 1 milhão de habitantes, se pegar Botucatu, se pegar Avaré, se você pegar Bauru, Lins, né, esse eixo do sudoeste e centro-oeste paulista, pouca gente lá nos representando. Olha pra recordo. gente, né? Às vezes a gente tem essa sensação. É o final do estado aqui, a gente fica um pouco esquecido. Eu não me recordo, com todo o respeito, eu estou tentando lembrar. Se vocês lembrarem de um deputado de Avaré, que está na Assembleia, ou de um deputado de Botucatu, que está na Assembleia, ou de Bauru, a 400 mil habitantes, não tem um deputado na Assembleia Legislativa. A gente não tem representatividade. Os deputados que acabam nos atendendo não são da nossa região. E não são da nossa região, é lógico que eles têm compromissos com outras regiões do Estado. É natural isso, ajuda a nossa região. Ajudam. Mas qual que é o principal compromisso deles? É com outras regiões do Estado. Com a própria região. Com a própria região. Dimensão geográfica. Então é importante a gente ter essa dimensão, fazer essa reflexão que a Karina fez, eu acho que é importantíssimo para que a gente possa eleger, não precisa ser eu, tá? Eu sou uma das opções, mas que a gente possa eleger candidatos que sejam genuinamente da nossa região, que frequentem essa região, que tenham compromisso. Que conheçam ali, estão junto com o povo, ouvindo as demandas junto ao povo, né? Exatamente, que conheçam as demandas, que estejam junto à população e com o ouvido bem aberto para poder escutar quais são as prioridades, porque político não nasce, político não tem político brilhante que sabe que o povo precisa. A gente tem que estar no meio do povo e na região, na nossa região, escutando o que a população precisa para transformar isso em política pública, né, e transformar isso em solução. Micheline? Eu acho que nós temos aqui uma boa ideia do que o candidato a deputado estadual Pardini tem a trazer aqui para a nossa região, e se eleito que a gente fica até tranquilo sabendo que essa parte da saúde também é uma coisa que a gente traz diariamente também para o programa, né, Karina? A gente sabe que o sistema de saúde, um todo, né, educação, saúde, segurança, elas são problemas muito sérios para um gestor. Mas a saúde, ela tem que ser olhada para, como o próprio Pardini falou, né? A população envelheceu. Ela precisa também disso daí da saúde, né? E olhar para a região, e a Unesp é uma referência tão próximo da gente para atender, a gente fica feliz, assim, né? Por esse lado. Pois Botucatu tem uma forte referência aqui regional nessa área de saúde. O grande desafio é investimento, trazer investimento para cá, Pardini? Eu acho que são, pelo menos, são muitos desafios, mas pelo menos 2 desafios ou 3 desafios importantes. Trazer investimento é importante, mas eu sempre acreditei em bons projetos. Né? Não adianta ter projetos bons e o dinheiro para concluí-los, né? Exatamente. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver projeto. Com certeza. E se você não tiver projeto, você não tem dinheiro. Eu sou engenheiro. Eu passei minha vida transformando problemas em projetos e projetos em obras, em ações, né? Então, o recurso é importante, mas antes do recurso vem um bom projeto, uma boa ideia, um bom planejamento, um bom plano. Então, um bom plano, um bom projeto, representatividade na Assembleia,
para discutir o orçamento do Estado e trazer recursos para a nossa região, porque hoje a gente não tem ninguém que faça isso. Compromisso dos deputados, mesmo aqueles que ajudam a nossa região, é com a região deles, e é natural que isso aconteça, isso não é uma crítica. Então, bons projetos, bons planos, boas ideias, recurso e fiscalização. Fiscalização para o uso desses recursos. Exatamente. Tá. E fiscalização para que 100% dos recursos públicos sejam investidos nesses bons projetos. Olha, em 2024, o Datafolha, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil hoje, da Folha de São Paulo, o Datafolha, se você pesquisar, ele faz um levantamento todo último ano, né, dos mandatos dos prefeitos no Brasil, e são mais de 5.500 municípios brasileiros. O Datafolha fez um levantamento, então, em 2024, porque era o último ano de mandatos de prefeitos no Brasil inteiro. Né? E o Datafolha, depois dessa pesquisa, o que ele pesquisa? Ele vê quais foram os municípios no Brasil que melhor aplicaram os recursos públicos na área da saúde. Você pode pesquisar aqui na internet, dá um Google aí. Na área da saúde, na área da educação e na infraestrutura urbana e saneamento básico. Né? Então, no final de 2024, eu recebi um repórter da Folha de São Paulo, e eu não sabia muito bem porque que ele estava lá me entrevistando, sabendo como que eu entreguei o hospital público municipal, como que eu ampliei os índices de coleta e afastamento de esgoto, abastecimento de água, como que a gente entregou uma barragem, eu construí uma barragem, que foi um projeto que eu comecei a desenvolver junto com os meus colegas da Sabesp, na crise hídrica de 2014. Então, do projeto até a execução de obras, foram 10 anos, eu era superintendente da Sabesp e virei prefeito, nem imaginava. E consegui pegar esse projeto, que eu comecei a concepção lá atrás, e pôr embaixo do braço e transformar isso numa obra, e essa obra está entregue, é a barragem do Rio Pardo, uma obra linda que vai garantir o abastecimento de água para Botucatu até o próximo século. 60, 70, 100 anos, dependendo do crescimento vegetativo do município, da população. Então, esse repórter esteve lá no gabinete, perguntando como que a gente fez aquilo. E eu, no final da entrevista, eu perguntei, mas o que o senhor está... Não, porque Botucatu melhorou muito no índice de efetividade da aplicação de recursos públicos. Eu falei, melhorou quanto? Não, melhorou. E não me falou. Na outra semana, comecei a receber mensagem de um monte de amigos do estado todo. Saiu a pesquisa do Datafolha e saiu estampado na primeira página da Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, o índice de efetividade. Né? Quais foram os municípios brasileiros que melhor aplicaram o recurso público? Índice de eficiência de aplicação de recurso público. Botucatu em primeiro lugar do ranking no Brasil. Ô, Pardini, já que estamos falando de infraestrutura, tirando essa barragem que trouxe muitos benefícios aqui para Botucatu, quais outras obras que você considera essenciais aqui para a nossa região? Olha, eu acho que a gente tem que ampliar muito o índice de coleta e afastamento de esgoto aqui, por exemplo, em Avaré. Tá. Então, a gente tem uma região de balneário, né, turística. Avaré hoje talvez seja um dos principais polos turísticos de São Paulo e do Brasil, e a gente tem baixos índices de coleta e tratamento de esgoto. Né? Então, eu acho que isso é fundamental. Né? Infraestrutura de drenagem. A gente sabe que Avaré também tem alguns problemas de drenagem que estão sendo enfrentados pelo prefeito Roberto, né, com a equipe dele, e que precisam continuar sendo enfrentados. Eu também enfrentei isso. Depois daquela tragédia, daquela enchente, eu tive que repensar o sistema de drenagem de Botucatu. Né? Então, são problemas importantes aqui do município de Avaré, além do problema de saúde que também está sendo enfrentado, né? Pelos esforços da Santa Casa, pelos esforços da prefeitura, né? Pela gestão pública, mas o município precisa de ajuda, de representatividade na Assembleia para que esses esforços sejam continuados e essas soluções sejam continuadas. E quando eu falo em fiscalização, Karina, quando a gente fala de eficiência na aplicação do recurso público, né, e do ranking de efetividade, que eu acabei falando que Botucatu era primeiro do ranking, estava na frente de capitais como Belo Horizonte e Vitória, a fiscalização é importante para que esse recurso do orçamento do Estado ou da União seja aplicado 100%
na solução. Ou na solução de um problema de drenagem, de uma infraestrutura básica para ampliar os índices de cobertura de coleta e tratamento de esgoto, ou na saúde pública, por exemplo, ou na educação. É fundamental que a fiscalização aconteça. Falando em educação, que políticas que foram desenvolvidas em Botucatu que podem ser ampliadas para outras cidades aqui do interior do estado de São Paulo? Olha, a minha mãe é professora, como o professor Celso, que é pai do Fabiano. E que eu tive... Pai do Fabiano. O pai e a mãe são professores. Que foram colegas, inclusive. Eu tive a alegria de conhecer o professor Celso, uma pessoa muito simpática e muito séria, muito correta nos seus pensamentos e posicionamentos políticos. Minha mãe, ela começou sendo professora na FEBEM, né, no Guarujá. Por que na FEBEM? Eu vou contar rápido também essa história. O meu pai era caminhoneiro em Santos, minha mãe de Botucatu, uma família mais antiga, mais tradicional que a família Pardini em Botucatu. Minha mãe foi para Santos, conheceu meu pai, se apaixonou. Minha mãe professora, meu pai caminhoneiro. Meu pai trabalhava na Cosipa, em Santos. E minha mãe começou a carreira dela de professora, se formou em Botucatu, mas começou a carreira lá em Santos. E prestou concurso público, a primeira escola que ela deu aula foi na FEBEM do Guarujá. Então, nas férias escolares, Semensati, eu passava as férias na FEBEM no Guarujá. Minha mãe não tinha com quem. FEBEM é a Fundação Casa hoje, né? FEBEM é antiga. Então, minha mãe não tinha como me deixar nas minhas férias, não tinha como me deixar com ninguém. Não tinha família por perto, e me levava para a FEBEM. E eu cresci lá e conheci a realidade também desde moleque. Como né? muitas mães levam seus filhos para o trabalho ali, vão trabalhando e olhando a criança. Mas o trabalho da minha mãe era na Fundação Casa. E tá tudo bem. Eu cresci jogando bola com molecada, empinando pipa, e aprendi muita coisa boa ali também. Né? Mas a minha mãe é professora. Começou na FEBEM e foi diretora em Botucatu. Minha mãe foi diretora de uma escola que chama Francisco Guedelha, que é no Marajoara. Quem não conhece Marajoara, é um bairro na frente do shopping em Botucatu. Todo mundo já foi no shopping lá em Botucatu, passou pela Castelinho. E era um dos bairros mais violentos da cidade de Botucatu. Né? E minha mãe foi diretora de uma escola estadual lá. E minha mãe botou ordem naquela escola. Eu lembro que eu ia buscar ela, às vezes, no final, à noite, porque minha mãe era diretora nos 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. E a minha mãe botava traficante para correr. Suma daqui, seu vagabundo. Eu falei, mãe do céu, pelo amor de Deus. Já da sua mãe, sensacional. Bem nela, então ela tinha energia. O Semensati, ela pode confirmar isso. Né? Os amigos do Fabiano da Polícia Civil podem confirmar isso. O doutor Paulo Bucchiani, que é delegado da Polícia Civil de Botucatu, pode confirmar isso. E por que ela falava isso? Porque ela tinha autoridade. E porque ela cuidava dos filhos dos traficantes lá, porque os filhos do traficante estudavam na escola dela. E eu lembro como se fosse hoje, Tatu, ela falando o seguinte: suma daqui, seu vagabundo, porque eu cuido do seu filho aqui na escola quem manda sou eu. E o cara, Dona Pira, perdão, só faltava dar uma reguada nas costas dos caras. Tá vendo? É outra época, né? E minha mãe... Pôs ordem ali no lugar. Né? Minha mãe é apaixonada pela educação e ela sempre me cobrou para ter um olhar voltado para a educação. Então eu fiz muitas coisas, mas para resumir, né, a cidade de Botucatu, em 2017, tinha 300 vagas de ensino de tempo integral. Eu terminei o meu segundo mandato com mais de 3 mil vagas de ensino de tempo integral. Né, eu entreguei 14 escolas, né, majoritariamente de tempo integral na cidade de Botucatu. E construí 14 escolas em parceria com os projetos habitacionais que eu tive. Eu entreguei 8 mil unidades de habitação popular na minha cidade. Praticamente a gente acabou com o déficit habitacional. Então, todo o conjunto habitacional tinha que ser precedido a aprovação de uma escola ou uma unidade básica de saúde, de algum investimento na educação ou na saúde. Foi isso que elevou os índices de vagas de ensino tempo integral. Eu lembro que em todos os anos, e isso para mim era questão de honra, eu entreguei os uniformes escolares para todas as crianças. Eu lembro como se fosse hoje o kit. Eram 5 camisetinhas, né, 3 de manga curta, 2 de manga comprida, porque Botucatu é muito frio como Avaré. Eram 2 shortinhos, a calça de agasalho e a blusa, né, porque Botucatu é muito frio. Né, a gente aprimorou muito, melhorou muito a qualidade da merenda escolar. Eu tripliquei o número de guardas municipais
E parte dos guardas municipais atuava junto nas escolas públicas do município e também nas escolas estaduais. Então, eu tenho muita alegria de falar o que eu fiz e valorizei a carreira de diretores, valorizei a carreira de professores, né, com o aumento salarial, com a divisão do bônus do Fundeb. Né? Eu sempre apliquei a sobra do Fundeb, que eu podia aplicar, com bonificação para os servidores da Prefeitura da Educação. Lembro que uma bonificação, o Celso é funcionário da Educação, uma bonificação, se eu não me engano, em 2021, 2022, foi de R$14 mil, né, no ano. Então, era o 13º, 14º, 15º salário, e dependendo do nível salarial do servidor, se era uma servente, por exemplo, aquilo lá representava quase que 12 salários do ano inteiro dela como servente. Que a remuneração hoje dos professores é algo que se fala muito, porque antes tinha uma remuneração digna, né? E hoje em dia peca muito, né, Pardini? Sem dúvida, mas cobrava também, tá? Então não era só mil maravilhas, sim, não. Tem bastante. Tem dos dois lados. Tem bastante servidores da educação que se incomodavam com as minhas cobranças, porque eu fiz o que eu podia. E eu acho que foi insuficiente, porque os servidores da educação, como todos os servidores públicos, eles merecem ser melhor remunerados, mas eu fiz o que eu podia, respeitando o limite orçamentário, mas sempre cobrei muito. Olha, nós temos a nossa ouvinte, a Emiliana, que não perde um papo reto. Karina, um forte abraço, Dr. Cláudio, seu Carlos Bondar, a todos do Papo Reto. E está adorando ouvir o Pardini, muito interessante ele falar do professor. Os professores precisam ser muito valorizados. A saúde mental deles está comprometida, os professores estão doentes. Ela está gostando de ouvir a história e a valorização, essa visão voltada para a valorização dos professores, que hoje em dia tem que enfrentar também. Muitos estão pedindo licença, se aposentando antes. Né, também, que a gente vê as porque doenças mentais. Não existe, parece que não existe mais respeito e os pais estão delegando a educação que tinha que ter em casa para os professores, né, Pardini? Emiliana, nossa. A Emiliana, agora ela saiu da PAI, mas a Emiliana não perde um programa. A Emiliana está adorando ouvir você falar dos professores. Dona Emiliana, bom dia, prazer falar com a senhora, né? Enorme prazer poder ter a participação da senhora aqui. Mas só para falar, é exatamente isso, Karina. Os professores, eles estão sendo reféns dos alunos. Isso é inadmissível. É inadmissível. Isso não pode acontecer. Né? Eles estão ficando reféns e eles estão sofrendo assédio moral, muitas vezes, dos alunos. E as famílias acabam terceirizando a educação. A escola é um complemento educacional. Né? Mas a educação vem da casa, é da família. No momento que a família terceiriza a educação para os servidores públicos, para os professores, tem alguma coisa errada na sociedade. A gente tem que voltar a discutir essa situação. Eu sempre cobrei muitos servidores para poderem entregar o melhor para os alunos, mas nunca admiti, e eu recebi vários familiares, mães, que foram no gabinete porque apontaram um dedo na cara de professores ou foram me cobrar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. Se o servidor falhou, a gente tem que apurar. Agora, aluno não pode mandar em professor, de jeito nenhum. E o pai ainda tomar satisfação com o professor. Os professores estão com uma carga muito grande, não é? É por isso que, inclusive, né, a ideia da patrulha escolar, né? Então, quando eu recebi a prefeitura com 50 guardas municipais, eu entreguei a prefeitura com mais de 150 guardas municipais, né? Eu tinha uma referência de um guarda para cada 1.000 habitantes como excelência, e eu fui buscar isso. Mas parte do efetivo foi aplicado nas escolas públicas municipais do estado, para dar o suporte que os professores e diretores precisavam. Olha, quem está mandando um abraço, um bom dia a todos, seu Carlos Bondar, Bom Luiz dia, Carlos seu Carlos. Rivera, Bom Elândia dia. Muniz estão nos assistindo, mandando um bom dia, um abraço para todos. Fala do abraço. Fabiano, você falou fora do ar, seu marido, Fabiano, está mandando um abraço Fabiano também? mandando um abraço aqui pro Coronel, pro Pardini, que está aí próximo a vocês aí nessa candidatura aí, né?
Pois é. E até uma coisa que eu gostaria de falar, como está sendo a aceitação da candidatura aqui na região? Porque o senhor é muito conhecido em Botucatu, né? Aí temos aqui Avaré. Como o senhor tem sentido os eleitores, o pessoal por aqui? Olha, primeiro falar o seguinte, o Fabiano e o Rubão, para mim, são seres de luz que eu conheci, viu? Eles encaram a atividade policial com o rigor que eles têm que encarar, com rigor, né? E eu percebo isso em cada fala deles, nas decisões que eles tomam, nas histórias que o Coronel Semensati já me confidenciou. Mas, além disso, eles enxergam a comunidade, né, como uma sociedade que tem que ser assistida também, né? E daí isso ultrapassa o rigor da lei, né? E eu escutei isso tanto do Rubão quanto do Fabiano, e isso me impressionou, porque foi a primeira vez que eu escutei isso de uma autoridade policial, e da autoridade da patente deles. Não, aqui é o rigor da lei, Pardini, mas a gente olha a história, a gente olha a situação familiar, a gente olha as dificuldades, então o juízo de valor é sim o rigor policial, mas o juízo de valor ultrapassa o rigor, e isso me chamou muita atenção. Um atendimento humanizado. Né? Humanizado, e a polícia precisa ter isso. Né, com a inteligência artificial, com a inteligência que o policial e a polícia, tanto civil como militar, penal. Um abraço a todos os policiais penais que estão escutando aqui. Eu sei que a gente tem uma comunidade enorme de policiais penais aqui na região de Avaré. Esse pessoal, eles têm que ter essa visão humanitária, porque cada cidadão, cada ser humano carrega um histórico. Eu não estou falando que a gente tem que passar a mão na cabeça de bandido, não. Muito pelo contrário. Não pode dar moleza. Sim. Né? Aqui não dá, né, querido? A gente vê. Não tem. Aqui não tem moleza, não. Não tem moleza, mas na atividade do dia a dia, no varejo, né, no que é corriqueiro, a gente tem que ter essa visão humanitária, porque a polícia pode encaminhar, né, o cidadão, especialmente a molecada, para o bem. E eu tenho experiências de policiais militares em Botucatu, que, quando eu era jovem, eles encaminhavam amigos meus que estavam indo para o caminho errado, encaminhavam para o bem. Né? Eu acho que a atividade policial também consiste nisso. Pardini, olha como o tempo voa. Nosso tempo está quase se encerrando. Poxa vida. Para a gente encerrar, deixa uma mensagem, o que o Pardini, como deputado estadual, traria para o nosso interior de São Paulo. Deixa um recado aqui para os nossos ouvintes do Papo Reto, de toda a região. Karina, eu vou te responder isso, mas antes eu vou responder a pergunta da Michelin, que eu não consegui responder, mas é tudo junto, é rápido. Com certeza. Estou sendo muito bem recebido aqui. Essa candidatura tem encontrado respaldo e apoio em diversos setores da sociedade. Né? E eu estou falando isso de novo sem presunção nenhuma, é sentimento, é coração. O candidato, ainda mais experimentado como eu sou, já fui prefeito da minha cidade por 2 mandatos e me relacionei com praticamente todos os prefeitos do estado, porque minha atividade na Sabesp era de executivo e também era política, porque eu era engenheiro, mas tinha que me relacionar com os prefeitos, com as câmaras dos vereadores, numa aprovação de um projeto, uma renovação de um contrato de concessão. Então eu conheço prefeito e prefeito, conheço vereador e vereador, conheço autoridades e autoridades e conheço quando o apoio é sincero e genuíno. Eu tenho sentido esse apoio genuíno. Isso tem aquecido o meu coração. E esse apoio genuíno me faz ter pelo menos 3 pensamentos, né, importantes. Primeiro, a honra de ter apoio como o apoio de pessoas como o Fabiano, o Rubão, o Semensati, né, o Roberto, né, o Dr. Cláudio Salomão, o apoio, né, da OAB, como eu tenho visto, e de outros segmentos da sociedade, né, aqui de Avaré e da região, de prefeitos da região, de vereadores da região. Então, primeiro a honra, né, porque isso, o que traz esse apoio foi a história que você construiu. Então, eu sou honrado de ter esse apoio, né, aqui em Avaré e na região. Segundo, a responsabilidade. Então, respondendo já a pergunta da Karina, o que a população de Avaré e da região pode esperar do Pardini? Presença. Primeira coisa, presença.
né, eu fui muito presente na minha cidade. Fui um prefeito de estar no meio da rua. Meu gabinete muitas vezes era na rua. Para entregar o Hospital Sorocabana, que é o Hospital Público Municipal que eu entreguei, eu transferi o gabinete, o Celso sabe disso, eu transferi o gabinete de prefeito para a obra. Eu fui para o canteiro de obra. Eu virei, no último ano de mandato, eu virei engenheiro. Né? Era prefeito, mas era engenheiro residente na obra do Hospital do Bairro, porque senão não ia conseguir entregar. Que a gente chama Hospital do Bairro, lá o Hospital Sorocabana. Então, presença. Então, honra, responsabilidade com a cidade de Avaré e com a região e gratidão. Né? Honra, responsabilidade e gratidão. Enorme gratidão. Pelo respeito. Né? E não é votação. Eu estou menos preocupado com a quantidade de votos que eu vou estar aqui. Eu estou muito mais preocupado sendo eleito, e a nossa candidatura ela é muito competitiva, porque a gente sai de uma base, que é Botucatu, um colégio eleitoral grande. A gente sai com uma eleição muito bem encaminhada de Botucatu, mas eu preciso, lógico, da região para poder trazer segurança para essa candidatura, né? A responsabilidade de atuar fortemente aqui, a presença de estar junto aqui com as autoridades municipais para poder trazer investimentos e trazer soluções, engenharia, projetos, mais do que investimento. Eu não quero falar só emenda, porque a política hoje ficou pobre, ficou rasteira. É emenda, eu te dou emenda e você me dá apoio. Não. Se for assim, eu não vou ser o candidato da região. Eu quero discutir projeto. Eu quero trazer minha experiência de engenheiro para poder discutir soluções reais que vão melhorar a qualidade de vida da população. E daí emenda sim, para viabilizar esses projetos. É isso que a população de Avaré pode esperar de mim. É enorme gratidão, né? Por tudo que vocês têm feito para mim, por esse respeito que vocês têm tido comigo, e eu estou sentindo isso nas ruas aqui de Avaré, em cada reunião, por esse respeito e por esse carinho, porque a população de Avaré, de alguma forma, ela conhece a minha história. Ou ela conhece a minha história na enchente, ou conhece a minha história na Sabesp, ou conhece a minha história no enfrentamento da crise hídrica de 2014, ou conhece a minha história liderando as ações para enfrentar a pandemia naquela ocasião na minha cidade, e que refletiram ações em todo o estado de São Paulo e que foram aprovadas, né, em todo o país. Então, é isso.